dia com Jesus. Amém. Nós temos algumas anotações aqui. Eu não quero ser preocupado com a escola dominical. Eu quero que ela funcione cada dia, cada vez mais, como escola mesmo. Os diáconos estão lembrando aos irmãos, os homens, que esses irmãos, os homens, que passam aqui na ceia, antes das irmãs, é porque eles têm motivos justificáveis. Eles já justificaram com os diáconos, e é para a pessoa que trabalha, guarda, outra emergência qualquer, não é? Necessidade, circunstância. Então, às vezes, alguns irmãos pensam que é hora de passar ali. Então, eles vêm e simplesmente porque mora mais longe um pouquinho, por uma conveniência apenas, não é? Mas não é assim. Na verdade, todos que vêm para a comunhão deveriam vir dispostos, desejosos de ficarem até o fim, até terminar tudo, lava-pés e tudo. Isso que seria correto. Agora, circunstancialmente, as circunstâncias nos levaram a criar esses métodos, como o lava-pés simultaneamente, quer dizer, enquanto está tomando ceia, irmãs já vão e tomam e lavam os pés. O certo seria todo mundo tomar a ceia primeiro, depois lavar os pés. Então, você que tem a circunstância, porque isso foi criado circunstancialmente, fosse a igreja pequena, viria banco por banco, família por família, e no instante todos estariam desocupados, não é? Mas não é assim. Leva muito tempo passando, principalmente do lado das irmãs. E circunstâncias diversas nos levaram a criar essa norma, essa ordem. Não é bem uma doutrina que as irmãs têm que tomar a ceia primeiro que os irmãos. É questão de ordem. E uma ordem paralela com as circunstâncias, não é? De forma que os irmãos que têm motivos justos para tomarem a ceia logo no início e lavar os pés e têm que ir embora, eles precisam de ir embora, já foi justificado aquilo, né? Então tudo bem, conversa com o diácono, vem na portaria, está bem. Agora, também quanto à mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado, essa mensagem que nós estamos estudando já, uns 4 domingos já, talvez, não sei se a gente termina hoje, não precisamos pressa. Se alguém não pegou, nunca pegou, porque eu não estou me referindo a quem deixou em casa. É quem não pegou, então há algumas ali, uns diáconos ali no átrio, pode pegar agora a sua mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado. Se você não pegou, não é se você esqueceu em casa, não é? Certo? Inclusive tem mensagem dessa ficando nos bancos aí. Aí a gente diz, é porque é de graça. Não, às vezes a gente compra um guarda-chuva caro, esquece do ônibus, né? Esquece. Parou a chuva, não precisa mais. Esquece o carro e vai embora a pé, né? Quantos esquecem o carro e vão embora a pé? Quem já esqueceu o carro aqui e foi embora a pé? Outros esquecem outras coisas, não é? Muito bem. Quanto a irmãos me procurarem segunda-feira à noite, olha, eu não quero... O irmão João Martins disse que... O irmão Brand disse que o pastor nem deveria vir na igreja segunda-feira.
mas eu não tenho onde ir, não tenho onde ficar. Então eu tenho notado que alguns irmãos que poderiam ter falado no domingo, depois da escola, durante os cultos, né? Mesmo durante os cultos, às vezes deixam para segunda-feira, quem sabe até para cooperarem comigo, pensando assim. Mas não estão cooperando, não, porque se vem um cansaço é na segunda, na terça-feira, que o sangue esfria, não é? Depois. Então, se é um motivo justo mesmo, um motivo, um imprevisto, tudo bem. Mas se você quer cooperar, faça isso no domingo depois da escola. Se é coisa que pode ser resolvida, conversada no domingo, muito melhor, não é? Ou depois do culto. Agora, casos especiais, imprevistos, é claro, você terá que usar qualquer dia. E às vezes a pessoa mora longe, vem aqui durante o dia, deveria telefonar primeiro. Cada pessoa deveria ter o telefone da igreja. Esse telefone devia ser constantemente fixado aí na parede, né? 291-2848. Telefona primeiro, marca, porque eu não sou tão assim importante, mas também não posso ficar aqui dia e noite, né? Você vai me encontrar aqui. Eu vou lá na igreja, o pastor está lá, né? Às vezes, eu estava vendo, o Billy Paul levou 2 anos para conseguir apresentar o filho dele, o neto do irmão Brennan. E as pessoas, às vezes, levavam 1 ano para conseguir uma audiência com o irmão Brennan. Mas o meu ministério é um carocinho de arroz dentro do mar, em relação do ministério do irmão Brennan. Mas deve-se poupar uma viagem, às vezes a pessoa sai lá de um bairro longe, não é? E a gente vai ver, ela podia ter resolvido aquilo depois de um culto, e muitas pessoas não sabem. Depois do culto você vai ali, se assenta num banco desse, e tem um diácono ali à sua disposição, e na hora certa ele te introduz no escritório. Às vezes a pessoa não fica sabendo. Até isso o irmão Fialho podia botar na sua relação aí dos batizandos, né? Não precisa falar. E para os novos também, eu não estou disposto a ouvir sonhos, visões e certos assuntos que não vai te ajudar e nem me ajudar, não é? Às vezes o diácono tem que dizer, olha, você seja objetivo, não é? E no atendimento. Vamos ao assunto que realmente vai te ajudar. Outra coisa também que eu vou repetir. Eu não gosto de determinadas satisfações. Determinadas. Eu sinto mal com elas e o irmão Brennan disse, isso me oprime. Como satisfação sobre dízimos. Orientação sobre o dízimo é uma coisa. E dar satisfação é outra. Isso me oprime. Se você quer me oprimir, vem me dar satisfação sobre dízimos. Orientação é outra coisa muito diferente de satisfação. Então, porque você não pôde dar o dízimo, porque você atrasou, porque por isso que tal, é uma coisa entre o crente e Deus. Não tem outra pessoa no meio disso, certo? Não é arrogância minha, não é? Você entende? Nós vamos ter um pequeno testemunho aqui do irmão José Maria. Às vezes há pessoas que estão orando seguidamente 2, 3 vezes. Eu observo assim, antes do encontro mesmo, o irmão orou 3 vezes seguida aqui. Mas eu entendi que às vezes é que quem chamou não estava no culto anterior, coisa assim. Então, quando você for convidado 2, 3 vezes seguida, a segunda vez em seguida, você fala com a pessoa que vai pegar o seu nome, o diácono, fala, não, eu orei na última, fala para ele lá que fui eu que orei na última vez, ou na penúltima, né? Há poucos dias eu orei, porque eu quero mesmo que haja bastante variedade nesse sentido. E com o nome completo. Nome completo. Viu, irmão? Você Dinei. Tá bom. Agora com o irmão Carlos, não é a correção, mas é um complemento. As crianças não comerem carne, mas elas precisam de proteína.
Aí que está o negócio. Então, não comer carne vermelha de gado, mas então coma tucunaré, caviar, né? Lagosta, o que mais? Camarão, o que mais? Surubim, filhote, peixe. Peixe. Quem come peixe, a criança que come peixe é muito mais sadia, muito mais inteligente. Quando se deve investir mais na alimentação de uma pessoa? É quando, de 0 ano até 6 anos de idade, é que formam o potencial dela. Tem gente que eu falei, você foi criado comendo peixe, não é possível. Não é? Há exceções, mas o certo é isso, que no caso, se você tira o açúcar, uma boa coisa, mas tem uma coisa, precisa de mel, precisa de rapadura, precisa de açúcar mascavo, que é o açúcar de forma natural, né? Tudo dentro de suas medidas. Então eu complemento apenas. Você tira a carne vermelha, mas você precisa de proteína. Agora, há outras fontes de proteínas. A carne contém 8% de proteína. Um homem, um trabalhador, precisa comer no mínimo 100 gramas de carne por dia. 100 gramas. Eu fui funcionário do SAPS, Serviço Nacional de Alimentação, Serviço Federal, né? E a gente aprendeu alguma coisa sobre isso. Como chefe de dispensa, então a gente estudava os cardápios, as necessidades do trabalhador. Então ele precisa comer no mínimo 100 gramas de carne por dia, no mínimo. Agora, depois então que a gente vai com o dia a dia, lendo e aprendendo, essa carne deveria ser branca. Carne branca. Agora, a soja substitui a carne com vantagem, porque ela não tem a toxina que a carne tem, a carne vermelha, não é? Soja. Porém, cuidado com a calcificação dos ossos também, não é? Então tem a medida correta também. Isso aí inclui um pouquinho também da saúde da pessoa. Quer dizer, a igreja não pode preocupar, eu creio, na escola, não a gente fazer disso uma rotina, mas preocupar com a saúde do irmão só quando ele está doente, quando ele está empanzinado, né? E passando mal, como os médicos fazem. Tiram o refrigerante, tiram o arroz branco, tira a carne gorda. Se você vai comer carne, de preferência magra. Quanto mais magra, melhor. Então, quando está quase morrendo é que eles tiram. Não há uma medicina preventiva nesse sentido. Mas comer devagar, coisa que eu não dou conta. Triturar bem a comida. Tudo que você vai fazer deve ser de uma maneira relaxada. Não é relaxada no sentido de fazer mal feito, não. Mas descontraído. Se você vai varrer a casa, varre bem varrida. Limpa bem limpinho. Mas de uma maneira descontraída, cantando, louvando, não é? Não murmurando. Tenso. Se você vai tomar banho, é certo que um homem que fica meia hora no banheiro, 1 hora, você desconfia dele, não é? Tomando banho, se enxergando toda a vida. Tem a dó, a agonia que me dá. Mas você deve tomar um banho relaxado. Se você, olha, muita gente está com dor de cabeça e problemas gerais, porque o homem começa a morrer pelo intestino, por incrível que pareça. Mas vai no vaso, há uma pressa terrível, comprime o intestino e quer forçar tudo, e a hemorroida estoura e causa tantos danos. Tem que ter tempo suficiente para o organismo, o intestino reagir por si próprio.
com muita pouca ajuda física. Nada de contrações, forçando, olhando o relógio. Isso te dá um mal-estar depois, uma insegurança lá no meio ambiente onde você vai e tudo. Você fica contraído e dá dor de cabeça e causa outros problemas sérios, seríssimos mesmo no intestino. Mas por quê? Porque começa daí. O médico me falou isso. Então, essas coisas assim contribuem muito com a saúde. Agora, o que eu estou com raiva mesmo é das motos. Eu sepultei um rapaz de 16 anos, filho de uma irmã, quinta-feira passada. E eu fico revoltado, sabe por quê? Porque quase todos os dias a gente leva susto com o motoqueiro. Para começar, a coluna do carro tampa. A gente leva cada susto. Você vai virar à direita, você tem que olhar demais, porque se tiver 1 metro, meio metro entre o meio-fio e o carro, ele vem e entra. E depois que bate, depois que morre, o motorista estava correndo e coisa e tal, o motorista que me presta, e ele vai responder. Complica a vida do homem. Goiânia não é só Goiânia, não. Você pode levar 5 anos, 10 anos andando de moto, mas você vai morrer de moto. Você tem que saber. Você vai morrer. Você vai ficar viúva. A moto vai matar seu marido. Ou mais cedo ou mais tarde. Vai ser. Só se uma doença pegá-lo, outra coisa acontecer antes disso. Mas ou mais cedo, pode levar 10 anos, mas ele vai morrer de moto. Não tem jeito. Agora, eu não faço, não é doutrina, eu não tenho. Mas eu fico nervoso, sabe por quê? Porque a gente fica a par. Eu fico revoltado quando vejo uma irmã na garupa de uma moto aí do marido, sem necessidade, não tem precisão. Hoje a gente ouviu sobre agradecimento, irmão Carlos falando, a pessoa não agradece o meio que Deus dá. Um carro dentro da cidade se bate, pode machucar, qualquer coisa, é outra coisa. Mas não há segurança, se bate com 20 quilômetros, vai bater a cabeça, vai quebrar. O irmão Ismael me falou, naquele tempo que ele era vivo, eram 4 por semana que morriam só no hospital neurológico de Goiânia, no Instituto Neurológico. 4 óbitos. Nessa quinta-feira mesmo, um casal se foi. A mulher foi apanhada dos pedaços. O caminhão pegou. Foi apanhado dos pedaços, na quinta-feira mesmo, desse garoto aqui. Filho da irmã. Foi apanhado dos pedaços. Por quê? O trânsito é endemoniado. Não há segurança, não é veículo para a gente, para ser humano, mas não, acabou. Eu estava vendo o irmão Fiado pregando lá na quinta-feira sobre o progresso, mas que coisa, a gente nunca havia falado, era uma raridade. 100 anos um morria de acidente de carro de boi. 100 anos. Mais 100 anos morria de uma queda de cavalo. Mas hoje não é brincadeira, vocês é que não sabem o que está acontecendo. E aquilo é um demônio, é um espírito que pegou da economia e mesmo do hobby e do gosto. Eu fico mesmo chateado porque eu sei que é uma vida, gente. Uma vida não é brinquedo. Deixar filhos aí, tudo, não é brincadeira. Por favor, me perdoe. Você continue, você é dono de sua vida. Faça o que você quiser. Você não vai para o inferno porque está andando de moto, não. Por favor, não me entenda. Entenda apenas um desespero que cai na gente. Porque é diariamente. A hora que acontecer, então você já sabia que ia acontecer. Pronto. Não vai culpar motorista nenhum, não. Vamos ficar de pé, irmãos. Um testemunho gostoso, não é? Isso é muito raro. Então, de vez em quando, assim, é bom. Aos Colossenses, capítulo 1. É bom, mesmo que a Escritura seja anunciada, o pregador deve anunciar de novo, porque muitos chegaram por último, né? E foi sexta-feira, né, que alguns ficaram sem saber onde é que estava lendo.
mas deve ser repetido. Aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Grande Deus, Pai poderoso, se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu estarmos aqui. O Senhor quis assim. O Senhor programou assim. E o Senhor viu isto desde antes da fundação do mundo. Portanto, nós só temos que agradecer ao Senhor. Queremos estar onde o Senhor nos viu, todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, porquanto nesse instante nós também perdoamos aos que nos ofenderam. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Uma das coisas muito importantes que nós encontramos nessa apreciação da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado, foi essa aí do parágrafo 133, estudada domingo passado. Se necessita da noite para expressar a glória do dia. Necessita-se do vaso de desonra para expressar o amor e o cuidado pelo vaso de honra. Necessita-se de uma mulher perniciosa que use roupas imorais e venda sua moral para expressar a virtude de uma genuína dama decente. Vem? Necessita-se de um vigarista, de um ladrão, em um homem, para expressar a sinceridade de um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Necessita-se do hipócrita para destacar o crente, o que ele é. Então, com esse conhecimento aqui, você nunca vai se escandalizar na sua vida. Você não se escandaliza com a noite, com a desonra, com o hipócrita, porque necessita-se de cada um deles, né? Até no próprio corpo, disse São Paulo, há membros que são honrosos e outros são de menos honra, são desonrosos, aos quais nós damos mais honra. E aí então você vem no 136 e encontra a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão. É por Cristo se identificar em você. Então, é uma contradição muito grande pensar que um cristão se perde por causa da noite, por causa da desonra, por causa da imoral, por causa do indecente, por causa do vigarista, por causa do ladrão, por causa do hipócrita.
Então, por causa deles, o cristão se perde. Isto quer dizer que ele ficaria participante do pecado alheio. Agora nós vamos para frente, para adiante. E não se cansa, não se deve cansar de saber disso. No 140, notem, Deus tem tido um tríplice propósito neste grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto que ele tinha antes que o mundo começasse, ele tem um tríplice propósito nele. E agora no que nós desejamos nos basear nesta manhã é o que é esse tríplice propósito? Vem? Agora eu creio, pela ajuda de Deus que está presente, e Ele o mostrará para nós. Agora, se Ele tinha este tríplice propósito, nós queremos descobrir o que é este tríplice propósito. Agora, você quer, os pregadores mesmo, os irmãos, as irmãs, então você vem aqui, ó, onde nós lemos, faz assim com sua Bíblia, e vem aqui e põe assim: C, Cristo, M, R, ponto, cada um com ponto, D, R. Isso quer dizer, Cristo, mistério de Deus revelado. Eu inverti aqui, mas também eu sei. Cristo, mistério, quer dizer, C-M-D-R, não é? Isso. Parágrafo 140. Aí você põe um tracinho, 140, não precisa escrever parágrafo. 140, aí põe reticência. Quando tem outros parágrafos pela frente, a gente põe reticência. Isso quer dizer que prossegue. Então, aqui na Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, e conhecer esse mistério, falar desse mistério, viu, os pregadores, evangelistas, então, quando eu vou falar sobre esse mistério, como vai vindo mensagens, a gente esquece em qual assunto está aquela mensagem. Em qual mensagem está aquele assunto, ao contrário, não é? Mas você vem aqui na Bíblia, você quer falar sobre esse mistério. Mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aí você já sabe qual a mensagem, ou quais as mensagens, porque você vai relacionando aqui na sua própria Bíblia. A Bíblia que não tem marcação, eu chamo de Bíblia anêmica. Branca demais, não? É preciso ter marcada, a Bíblia precisa ser marcada, sublinhada, não rabiscada, mas ela precisa ser sublinhada. Você tem que sublinhar 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, 1 Pedro 3, tanto o homem como a mulher, sublinhar. Os pastores, os obreiros, sublinhar, marcar, concordar, não é certo? Então, você encontra aquele assunto, fica fácil, você já sabe em qual mensagem o irmão Brana fala, a mensagem que combina com esse assunto, que concorda com esse assunto, do mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é um exemplo que eu dei, não é? Aí você, sexta-feira mesmo, quando o irmão citou, eu lembro de uma escritura, vou ali, fui lá e concordei. Não que a gente fica lendo a Bíblia na hora que um pregador está pregando. Você não sabe, o pregador tem até que virar
não ficar olhando para aquele irmão que está desfolhando Bíblia enquanto ele está pregando, porque ele pode até perder o fio da meada até. É um desrespeito muito grande, vai ver que em casa mesmo ele não lê a Bíblia. Nas horas que ele devia ler mesmo, ele não lê. E a própria mensagem. E você está pregando aqui, a irmã está ali. Está lá para o outro canto, olhando para a criança, está educando com criancinha, o outro lá, fazendo outra coisa. Mas o próprio pregador sabe quando a pessoa foi despertada, está anotando depressa ali, e prestando atenção e anotando. Isso aí ajuda o culto. Quer dizer, tudo é escola, não é? Tudo é escola. Então, aqui eu pus vermelho, primeiro, no 141. Eu pus de lado aqui, com tinta vermelha. Primeiro, a primeira coisa foi que Deus desejou se revelar às pessoas. Então está aí a primeira coisa do propósito tríplice, do mistério tríplice de Deus. Porque tudo encerra-se nisso. Você vê que não é. Quando foi Deus num homem, foi Deus em Cristo. Não foi no Papa. Não foi no pastor. Não foi no pontífice, não é? Foi no homem Jesus Cristo, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Agora, se referindo a isso que o irmão Branham disse, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. O mistério hoje não é Deus em um homem, é Deus na igreja. A diferença é grande. Porque Deus em mim não te leva no rapto. O que te leva no rapto é Deus em você. Isso aqui é interessante. Às vezes o pastor fica e você vai. Você não pode basear que o rapto não se deu porque seu pastor ainda está na terra. Não é isso. Ele não poderia fazer como um grande Deus Jeová que cobria todo o espaço, que cobra, não é? Como Jeremias disse, ele enche os céus e a terra. Todo espaço, tempo e eternidade. Ele não poderia. Ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demais de misterioso. A falta de revelação disto, da grandeza de Deus, que Deus enche os céus e a terra, e que Ele é onipresente, é que não deixa as pessoas trinitarianas verem Deus em Cristo. Quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus em São João 14. E eles confundem Jesus dentro d'água, no Jordão, sendo batizado, uma voz nos céus dizendo, tu és meu filho amado em quem me comprazo, que quer dizer, em quem tenho prazer de habitar. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, não de uma pessoa. Se ele é a terceira pessoa, então a maneira que ele se manifestou foi em forma de uma pomba, porque tudo isso é tipo. Lá está o cordeiro e a pomba descendo sobre o cordeiro. Agora eu pergunto, esse Deus pode falar, trovejar, tu és meu filho amado em quem tenho me comprazido, em quem me compraz? Esse Deus pode falar, esse Deus pode descer em forma de pomba e estar lá dentro d'água ao mesmo tempo, ou não pode? É simples, é só ter essa revelação. Ali não mostra nenhuma
trindade, nenhuma três pessoas. Ali mostra justamente um Deus onipresente, um Deus Pai que é sobre todos, Filho que é Deus conosco, Espírito Santo que é Deus em nós. Desceu em forma corpórea de uma pomba e foi absorvido por aquele cordeiro que estava lá, entrou nele, desapareceu, aquela pomba não ficou aí batendo asas. Ela, assim que desceu, ela sumiu em Jesus Cristo. Ela desapareceu em Cristo. E desde então, ele podia dirigir-lhe com um simples toque. Um simples toque. É o que, quando a gente perde a sensibilidade desse toque, então a gente fica como o bêbado, o alcoólatra que entristece depois que bebe. Ele não entristece antes de beber. O adúltero que adultera depois que entristece depois que adulterou. Aí passa o adultério, ele cai numa tristeza profunda. No outro dia está autocondenado, coisa e tal. Mas aqui então passa os dias, ele não entristece quando ele vai caminhando para lá. Ele se entristece quando ele vem de lá. Ela não se entristece quando ela está indo para lá. Ela se entristece depois que vem de lá. O mentiroso deveria entristecer-se antes de mentir, mas normalmente se entristece depois que mentiu. E se referindo ao crente. O ladrão, no princípio, enquanto a sua consciência está um pouco sensível, ele se entristece depois que rouba. Aí cai uma tristeza profunda nele. E assim, às vezes, é o assassino dos seus primeiros crimes. Ele se entristece depois. Deveria se entristecer antes. Ao leve toque da consciência, é o que nós deveríamos ser. Mas nós sempre entristecemos depois. Aí caímos na frustração, o que chamam de uma maneira vulgar, fossa, aquele termo vulgar, popular, aí cai na fossa, não é? Mas é depois. Por que não antes? Isso é porque perde a sensibilidade para com o toque no coração, na própria consciência, que o Espírito Santo lhe dá. E fica nervoso, e bruto, e áspero, descaridoso. E depois o coração dói, porque o Espírito Santo sai, se assenta lá como um pássaro, se assenta no galho de uma árvore. O irmão Branham ilustrou assim. Aí depois que você se acalma, né? Depois que você se acalma, aí ele volta, o coração começa a doer, doendo. Mas você insiste em ficar rebelde, nervoso, continua insistindo, daí a pouco o seu coração não dói mais, não é? Então, isso explica perfeitamente por que Jesus era o Cordeiro de Deus. É porque o Cordeiro pode ser dirigido. Ele tem que ser dirigido. A sua natureza exige uma liderança. E o profeta então disse, se fosse um lobo rebelde ali, o Espírito Santo não viria sobre ele. Esse é o fato, essa é a verdade. Então, nós estamos no parágrafo 142. Enquanto eu estou comentando, você olha para cá para guardar bem. Ele não poderia, ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas,
porque seria demais de misterioso. Como poderia esse grande ser que nunca começou, que depois que você fosse além do ciclo de centenas de bilhões e trilhões de anos-luz no espaço, e para adiante no infinito, para dentro da eternidade, e uma grande criatura que era tudo isso e ainda é, ele tinha que se diminuir, se simplificar. Esse mistério teria que ser realmente facilitado para o humano se sujeitar à dimensão humana. Então, Billy Graham, os denominacionais têm Billy Graham como a última palavra do século. Mas Billy Graham, pelo Espírito Santo, é claro, ele fez a ilustração mais correta para eles, que não há três pessoas. Muito embora ele creia na Trindade, como mistério. Ele disse assim, que isso é como um homem que foi andando num caminho e pisou numa formiga e quebrou-lhe as pernas, suas perninhas. E ele ficou tão compadecido da formiguinha. Aí o que fez ele? Como encanar, como recuperá-la? Foi se diminuindo, diminuindo, até ficar do tamanho da formiga. Aí então ele pôde recuperar a formiga. Ele disse que assim foi Deus também. Que ele se diminuiu e tomou forma corpórea de homem, se encarnou em Jesus Cristo para poder recuperar-nos. Tem uma ilustração mais clara do que esta? Isso não seria suficiente para o irmão denominacional que está me ouvindo? Tem coisa mais clara do que essa? Então, se ele continuasse sendo dessa forma, sem se encarnar, seria misterioso demais. Agora ele tinha que revelar esse mistério. Deus em Cristo, no 143. Porém, o que ele queria fazer, ele amava a paternidade. Ele amava a paternidade. Ele amava ser pai. Porque ninguém amaria ser pai se Deus não tivesse amado ser pai. Ninguém na terra. Ninguém. Você não teria o instinto de paternidade se Deus não amasse ser pai. Então, o que acontece? Ele amava a paternidade, pois ele era um pai. Isso quer dizer, seus lombos estavam cheios de filhos. Como qualquer homem carrega filhos nos seus lombos. Agora ele queria conhecer esses filhos. Ele queria falar com esses filhos. Ele queria ver esses filhos brincando, sorrindo, chorando. Ele queria ver esses filhos até desobedecendo, sendo corrigidos. Ah, sim. E a única maneira como ele poderia expressar isto seria se tornar um filho do homem. Essa é a razão porque Jesus se manteve dizendo, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Veja, eles não sabiam o que ele estava falando, muitos deles. Mas agora vocês entendem? Estão vendo? Ele desejou expressar a si mesmo. Este era um de seus grandes propósitos tríplices. Era de expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Por isso é que Paulo disse, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
A igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Não foi sangue de uma segunda pessoa. Porque na verdade, o que aconteceu foi isso. Maria não contribuiu nem com o óvulo. Nem, é uma doutrina errada. Maria não é mãe de Deus. Maria não é rainha dos céus. A rainha dos céus é a igreja, é a esposa. É a esposa do Cordeiro. Ele é o rei, ela é a rainha. Deus criou o óvulo e fertilizou aquele óvulo. Essa foi a obra e a graça do Espírito Santo. E trouxe ao ventre de Maria. Agora, um Deus que fez do barro um homem soprando apenas, não podia fazer isso? Incrédulos. Maria foi apenas um recipiente. Ela própria reconheceu que Deus havia a contemplado na sua baixeza. E Ele fertilizou aquele óvulo e trouxe ao seu ventre sem nenhuma sensação. Ela não teve nenhuma sensação. Como que eu vou ficar grávida se eu não conheço varão? Ela estava casada pela palavra com José. Aí o anjo disse, deu apenas uma palavrinha com ela, não suou a camisa, não ficou rouco, não gritou muito, não teve que gritar, rodar fitas para ela, imprimir literaturas para ela, não teve que fazer nada disso. Isso o Espírito Santo te cobrirá, só isso. Ela também não discutiu, ela disse, cumpre em mim segundo a tua palavra. E ela não teve sensação nenhuma. Aliás, na mensagem Senhores, é este o tempo, o profeta fala que o sétimo anjo viria a revelar, ele destaca, parece uns tantos mistérios, não é? Que o sétimo anjo revelaria. Aí pelo parágrafo 111, mais ou menos, da mensagem Senhores, é este o tempo. Por aí, 111, 116, por aí. Então, ele diz assim que um dos mistérios que o irmão Branham destacou, que o sétimo anjo revelaria, o batismo do Espírito Santo sem sensação. Porque o mundo pentecostal só conhece batismos com o Espírito Santo com sensação, com emoção. Como qualquer, o ser humano conhece a concepção através de uma sensação. Uma sensação conjugal. Não conhece o sobrenatural. E o sobrenatural, o mistério, está justamente nisto. Que Maria concebeu sem sensação. E o profeta diz que o sétimo anjo, que é ele próprio, não é? Viria revelar o mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação. Por isso, então, eu peço aos irmãos, olhem para cá, por favor. Não é? Então, eu digo que essa é uma das causas que às vezes aborrece muitos crentes. E que nós chegamos a pensar que nós não somos eleitos. Nós não somos cordeiros. Os nossos espíritos ficam rebeldes. Porque perdemos a sensação, perdemos a emoção. E um pregador só pode ser bom para nós, prender a nossa atenção, se ele for bastante eloquente e mexer com o nosso vaso da emoção, da sensação. Aí que está a coisa. Mas a Maria estava guardando tudo no seu coração e observando mais o sentido da palavra, o sentido das coisas. Não importa se ela estava sendo gritada, emocionalmente gritada,
de uma maneira eloquente. Ela estava observando os fatos, os acontecimentos. Cada fato, cada acontecimento era uma mensagem, era uma pregação para ela. Ela guardava no seu coração. Você sabe que as maiores mensagens que você recebe na vida, elas não são pregadas, elas não são faladas, são fatos, são acontecimentos. Os fatos e os acontecimentos são os maiores pregadores que existem hoje. A mulher mundana está pregando. O mundo está pregando. Os fatos, os jornais, a televisão, o rádio, tudo está pregando os dias de Noé, mostrando os dias de Noé, mostrando os dias de Sodoma e de Gomorra. Pregação, mensagem. Não é? Aí então, o 144 veio o segundo. O segundo está no 144. Você pode escrever com letra grande aí, ó, de lado. 144. Segundo. Em segundo lugar, para ter a preeminência em seu corpo de crentes. Isso quer dizer Cristo na igreja. Isto é, sua noiva, para que ele pudesse viver nas pessoas. É difícil? Foi difícil? É extraordinário? É incompreensível Deus viver em Cristo? Então, por isso é que ela não pode entender Cristo na igreja, ela não pode entender como Cristo está nela. Ela não pode entender. Então ela precisa de intercessores, de medianeiros, ela precisa de um sumo pontífice, ela precisa de todas essas coisas. Precisa-se de credos e de dogmas, e de sensações e de emoções. Mas vamos adiante. Agora, ele podia fazer isso em Adão e Eva, porém o pecado os separava. Mas o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então agora tinha que haver algum meio de recuperar isto novamente. E você tem que aprender esta lição, que ninguém é recuperado, você não pode recuperar, se levantar, encontrar o caminho de volta, sem voltar lá onde você se desviou, lá onde a coisa quebrou. Isso já aconteceu muitas vezes. A gente erra numa estrada, numa bifurcação. Você entra à direita quando teria que entrar à esquerda, vamos supor. Aí lá muito na frente você descobre que está errado. Mas descobre que está errado e agora fica tentando cortar volta, passar por dentro. Chega ali, tem um rio, não tem ponte. Você fica tentando cortar aqui para sair. Perde mais tempo, gasta mais combustível e por fim alguém te encontra. Você diz, escuta, como é que eu faço? O único jeito que tem é o senhor voltar lá naquela placa, lá naquela bifurcação. É o que nós não queremos. É que muitas mulheres não querem, esposas não querem voltar lá onde o negócio começou. Aí elas ficam como vítimas. Aí eles ficam como vítimas. Eles não querem voltar lá. Agora Deus foi lá onde caiu. Isso prova que não foi maçã. Ele, como Deus, não podia fazer um atalho. Ele tinha que ir lá. Muito embora quem tenha errado não foi ele, mas para recuperar o errado tinha que ser lá. Tinha que ser encarnante, tinha que ser sangue. Por que Abel morreu? Porque ele tinha revelação, ele ofereceu sangue. Não foi fruta,
Quem ofereceu fruta foi Caim. Agora nós não queremos voltar lá, mas Deus só pode fazer as coisas assim. E vocês, irmãs e irmãos, a gente, quanto mais viaja, mais distante vai ficando do certo, mais longe vai ficando do conserto, e não vai ter jeito. Voltar lá, mas eu tenho que voltar lá. Se Deus é o único método de Deus. Agora tinha que haver algum meio de recuperar isto novamente. Nem que eu tenha que ficar só até aqui. Não tem importância, só tem 5 minutos. Oh, que coisa! Oh, agora isto é precioso para mim. Só de até mesmo pensar nisto. Vem qual era o propósito de Deus? Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva dessa maneira? Por quê? Ele podia mantê-los. Então ele nunca seria capaz de expressar sua plenitude, seu atributo completo. Ele amou a paternidade, ele amou ser salvador, ele amou ser curador. Você sabe que o crente verdadeiro, ele morre crendo na cura divina. Ele morre crendo que Deus é curador, porque Deus é curador. Deus é salvador. O profeta chegou a dizer: se ele me mandar para o inferno, eu continuo amando-o de lá, porque ele é salvador. Não é porque alguma pessoa boa foi para o inferno que Deus não salva. Não é porque a pessoa morreu de pneumonia que Deus não cura. Então ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude, seu atributo completo, porque ele poderia ter sido um pai ali, isso é certo, mas também ele era um salvador. Veja, ele era um salvador. Você diz: como você sabe que ele era? Ele é, porque eu tenho tido a experiência. Está vendo? Está vendo? Ele é um salvador, e ele teve de expressar isto. E como ele poderia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Ele tinha que derramar sangue. Por isso é que João chorava inconsoladamente em Apocalipse capítulo 5. Por ninguém poder nem sequer olhar para o livro, que ninguém é digno. Ninguém, nem ele próprio, São João, né? Aí uma voz lhe disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Aí quando João olhou, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro. Agora, quem é o leão? É Jesus Cristo. Quem é o cordeiro? É Jesus Cristo. Ou cada um deles são pessoas distintas? É preciso abrir os olhos para ver estas coisas. E esse cordeiro era sangrento e tinha 7 pontas, falando das 7 eras da igreja. Os 7 olhos, falando dos 7 mensageiros, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 mensageiros das 7 eras: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Eles não têm dificuldade em aceitar que Paulo foi um mensageiro, que Irineu foi um mensageiro, que Martim foi um mensageiro, que Columba foi um mensageiro, que Lutero foi um mensageiro, que Wesley foi um mensageiro especial. Mas no presente, se eles vivessem no tempo de Wesley, eles diriam: muito bem, eu creio até Lutero, mas Wesley não. Se eles vivessem no tempo de Lutero, eles diriam: bom, eu creio até Columba,
De fato, eles foram mensageiros, mas esse Lutero não. E o mesmo eles dizem agora, no presente de Branham. E se houvesse mais tempo, e houvesse mais mensageiros, daqui uns tempos, um século por aí os historiadores diziam, tá certo, até o Branham eu acredito. Mas nesse agora não. É sempre assim. Agora veja a graça de Deus para com você, porque você vê o que Deus faz na hora, no presente. E se você não estivesse vendo isso? Está certo que nós vivemos vendo coisas uns dos outros e dificilmente você mantém um companheirismo sem saber o que a outra sabe, o que o outro sabe, e aquela coisa toda. E nós parece que nós somos o corpo mais enfermo que existe na terra, diz o profeta, que de fato é. Mas você se esquece de que você pode ver isto. Como você sabe que ele era? Está certo, eu tenho experiência. Agora, e como ele poderia fazer? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um filho? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Veja, todas as coisas são concluídas nessa única pessoa, Jesus Cristo. Agora, está certo o que Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Não é parcial, não. Plenitude, todas as virtudes plenas da divindade. Todo poder foi dado a ele. E Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto? É bonito, não é? É bonito, é glorioso. Agora, quando eu penso nisto, eu simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena e tudo mais, simplesmente indo-se. Veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus revelando a si mesmo e tendo, primeiro, de se revelar em Cristo a plenitude da divindade corporizada, e então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter as preeminências, a supervisão, a direção. Então não é um homem, é um povo. Uma outra noite, se vocês não obtiveram a fita, eu preguei aqui uma noite sobre um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, um prisioneiro. Estão vendo? Quando Deus o faz ser seu prisioneiro, então você não pode fazer nada a não ser o que o Espírito diz para fazer. Aí você fica sensível ao toque da pomba. Paulo, com todo o seu grande intelecto, ele ensinou. Ele foi ensinado por Gamaliel para ser um grande sacerdote, ou rabi algum dia. E ele tinha grandes ambições. Ele era intelectualmente um grande homem, grande autoridade, grande homem na nação. Mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto, veja, para se tornar parte da palavra, para expressar a Jesus Cristo. Ele sabia o que era dizer. Ele teve intenção de visitar um lugar, alguns irmãos o haviam chamado, mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Oh, se o povo, um tanto espiritual, pudesse captar isso, o Espírito Santo te proibindo fazer isto, aquilo, não a igreja, não o pastor, não o diácono, não seu pai, não sua mãe, mas o Espírito Santo,
Vamos ficar de pé, irmãos. Meu tempo passou. O Espírito Santo em você, te dizendo o que deves e o que não deves fazer. Seu coração sensível ao toque dele. Pai amado, nós ficamos pequenos diante de tão grande verdade. E é certo que cada dia que passa, nós constatamos que não há nenhum bem em nós. Como Paulo disse, a respeito de sua carne, de sua pessoa. O único bem que poderia haver em nós seria realmente o Senhor. O Senhor, ó Pai. Não são as qualidades pessoais que todas as pessoas têm, umas de uma forma, outras de outra, de uma maneira variada. Mas é o grande bem, o grande dom inefável, o Pai das luzes, Cristo em você, esperança da glória. O Espírito Santo te dizendo o que deve fazer e o que não deve fazer. Te inspirando, como proibiu a Paulo de fazer uma coisa boa e visitar os irmãos. Mas o Espírito Santo proibiu. O Espírito Santo não o proibiu de ir numa boate, mas o proibiu de visitar os irmãos. Senhor, como isto é grande, Pai. Ele não teria que nos proibir de fazer certas coisas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor ir nas tuas servas, nos teus servos, e ajudar a cada um se recuperar pela obra e a graça do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde, Senhor, cura o doente agora, liberta o enfermo, liberta o oprimido, Senhor, salva o pecador, dispersa, ó Pai, os espíritos malignos desta casa agora, deste lar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.